Bíblia. Gente, estamos aqui mais uma vez para trazer um pouquinho da Palavra de Deus para vocês. Hoje eu estava aqui meditando, o Senhor colocou no meu coração de falar com vocês sobre a Primeira Reis. Dei uma folheada, pensei, o que eu vou falar, Jesus? E aí, eu abri aqui, vi o capítulo 3 e o capítulo 4, partes distintas, que eu acho que a gente pode caminhar nesses capítulos hoje. E para a gente entender um pouco, eu gostaria de fazer uma introdução. Hoje a gente vai ler sobre um pouquinho de quando Salomão é nomeado rei. Davi morre e Salomão é o sucessor dele. De forma hereditária, o reinado continua na família de Davi. E aqui é quando Salomão pede sabedoria ao Senhor. Salomão ele ora e clama a Deus por sabedoria. E o Senhor ele concede essa sabedoria a Salomão de forma extraordinária e sobrenatural, que muitos dizem até os dias de hoje que Salomão foi o homem mais sábio que já pisou em terra. E vamos lá. Eu quero que você leia 1 Reis, abre comigo aí, 1 Reis, capítulo 3. Versículo 7. Diretamente na oração de Salomão. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolhestes, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido de Salomão agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus decretos e aos meus mandamentos, como a seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. A sabedoria de Salomão. Capítulo 4, versículo 29 ao 34. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que Esraitai e Atã, mais sábio do que Emã, Cacoal, Dardá, filhos de Maual. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Escreveu as plantas desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Aleluia.
essa palavra ela é bem poderosa, digamos assim, porque ela nos mostra uma via de mão dupla. Ela nos mostra o caráter de um Deus que concede aquilo que o teu servo pede. Se aquilo que o teu servo pede condiz com o caráter de quem ele é. A gente também vê aqui as riquezas sendo colocadas em segundo plano de petição. Você não vê Salomão pedindo ao Senhor riquezas, dinheiro, coisas terrenas. Você vê ele pedindo ao Senhor sabedoria para que ele conseguisse praticar a justiça todos os dias da vida dele, como rei. Como que eu vou governar essa nação, Senhor? Ela é tão numerosa que mal se pode contar. Como eu, sendo jovem, vou fazer isso? Eu não consigo. E o Senhor, Ele gosta quando você reconhece que você não pode, que você não consegue. Ele gosta quando você se lança aos pés dele e fala, para fazer isso, eu preciso da tua presença. Para fazer isso, Senhor, eu preciso de ti. Eu não sei qual é o problema que você fala, olha para ele hoje e fala, eu não consigo. Eu sou só uma mulher, eu sou só um homem, eu sou incapaz de trazer solução para esse problema na minha vida. E eu gostaria que você pegasse esse problema agora e lançasse diante da presença de Deus. Fala, Senhor, eu não consigo. Quando Salomão faz a oração, o versículo seguinte, no versículo 10 do capítulo 3, fala bem assim, o pedido de Salomão fez, agradou ao Senhor. O Senhor, ele fica alegre, ele fica contente quando você lança para ele o seu problema. E ele quer te ouvir. Ah, o Senhor sabe tudo que eu preciso. Ele sabe tudo que você precisa. Inclusive, ele sabe os planos que ele tem a seu respeito e que às vezes o que você acha que você precisa, você nem precisa. E quando você lança esse problema da sua atmosfera natural, digamos aqui, somos uma pessoa natural, o problema está aqui na sua mão. A sua vida, o seu propósito, tudo que o Senhor tem predestinado para você está nas regiões celestiais, está na atmosfera, na perspectiva espiritual. Quando você tira esse problema das suas mãos e coloca nas mãos do Senhor, você eleva a atmosfera do seu problema para uma perspectiva natural, para uma perspectiva sobrenatural. Agora, quem resolve para você não são suas meras mãos, suas meras atitudes, sua mera perspectiva natural. Quem vive no natural deixa de colher frutos sobrenaturais. Anota isso. Quem vive numa perspectiva natural deixa de colher frutos sobrenaturais. Quando você pega esse problema natural e lança na atmosfera sobrenatural, agora ele está na mão de Deus. Agora o Senhor vai administrar. E quando você faz isso instantaneamente, vem sobre você uma paz. Uma paz de que Deus está no controle de todas as coisas. Duas ou uma. Ou o Senhor vai resolver esse problema, ou ele vai deixar de ser um problema para você. Porque quando você começa a acessar aquilo que é sobrenatural, o Senhor ele começa a revelar para você o que realmente Ele tem para você. Os caminhos que realmente Ele quer que você ande. Os projetos que Ele mesmo quer que você trace. E às vezes esse problema que está aqui na sua mão não tem nada a ver com aquilo que o Senhor quer entregar para você. E aí você está perdendo tempo, cabeça, patinando, porque não entrega. Aprenda a entregar tudo nas mãos de Deus. Lança tudo ao altar, lança tudo na perspectiva sobrenatural, que o resto Ele faz. Se achegue ao trono da graça, eu gosto desse termo. Se achegue ao trono da graça, renda louvores, renda adoração a Deus, que o resto Ele vai construindo. Mateus 6,33 fala, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E no Novo Testamento a gente tem uma centena de parábolas, de palavras que fazem a gente discernir o que é o reino de Deus. O que é o reino de Deus?
E para você priorizar o reino de Deus, para as outras coisas serem acrescentadas, você precisa conhecer o reino de Deus. Do que se trata o reino de Deus? Tem várias parábolas, a parábola do grão de mostarda, do bom samaritano. Dá pra gente vir trabalhar nessas parábolas aqui também nos próximos vídeos, para que vocês consigam discernir o reino de Deus e aprendam a priorizar. Quando você aprender a priorizar o reino de Deus, todo o resto vai ser acrescentado. E o mais extraordinário desse estudo hoje é que Deus concede a sabedoria a Salomão, conforme ele pediu. Deus concede a sabedoria e Deus afirma: não vai haver sobre a terra, enquanto tu viver, um rei tão sábio, tão superabundante em sabedoria e graça como você. Que é isso que a gente tem que buscar. Pedir ao Senhor aquilo que seja suficiente para andarmos no centro da vontade dele. A partir do momento que você acessa o centro da vontade de Deus, o resto é consequência. Então, aquilo que Salomão pediu, o resto lhe foi acrescentado. E hoje, quando a gente busca o reino de Deus, o resto nos é acrescentado. E aqui, quando o Senhor entrega, o Senhor começa a expor o quão grande é a sabedoria de Salomão. No capítulo 4, a partir do versículo 20, ele começa a expor que os reis da terra, eles iam buscar a sabedoria de Salomão. Salomão virou uma referência. É como se ele fosse a luz no meio das trevas. E hoje, eu e você, Jesus diz: sois a luz do mundo. O que é ser a luz do mundo? A luz, ela é um lugar, ela é aquilo que traz esperança em meio às trevas. Ela é aquilo que se torna referência em momentos de caos. Então, a luz do mundo, ela está diretamente relacionada com o nosso interior, como a gente se porta diante das circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam. Muitas coisas, muitos problemas ou coisas podem ser poupadas se você estiver consciente de que você é a luz do mundo, que você é reflexo de tudo aquilo que Jesus veio fazer aqui. Se eu sou a luz do mundo, se eu carrego comigo a vida do próprio Deus, eu preciso me comportar de formas distintas diante das dificuldades. Se eu sei que aquele que me socorre nunca dorme, quem sabe brincando aqui, gente? Se eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir as coisas que me prometeu, eu devo me portar de forma coerente com essas coisas. Eu devo me portar de forma correspondente ao Deus que eu sirvo, ao Deus que habita dentro de mim. Então, você é a luz do mundo. Não importa o que está acontecendo, lance seus problemas para aquele que te criou. O preço já foi pago. Não espere que Jesus volte a vir aqui fazer aquilo que ele já fez. Ele já fez, ele já te resgatou. Você já tem conexão com o seu Pai, graças ao sangue dele vertido na cruz do Calvário. Ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas angústias, e sobre as pisaduras dele nós fomos sarados. Então a gente tem que ter essa noção de que a gente tem algo disponível para acessar. Basta acessarmos, nos portarmos para. E aqui é uma coisa que eu quero pedir que você pense. Por que Deus concedeu a Salomão sabedoria? A Bíblia fala que tudo que pedirdes em meu nome recebereis. Mas a Bíblia também fala que aquilo que a gente pede tem que estar consoante, tem que estar, não pode estar destoado daquilo que o Senhor já tem para nós. Então a gente tem que pedir conforme o querer do Senhor. Então a gente tem que alinhar a nossa vontade com a vontade dele. A gente tem que acessar aquilo que está no céu já predestinado para a gente. A gente tem que meditar em oração, na palavra e buscar entender qual é a vontade de Deus para nós. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes
A gente se frustra nas nossas petições porque a gente pede conforme o nosso coração, conforme o nosso querer. E porque o problema ainda está na nossa mão. Você pede para o Senhor a solução do problema, mas você não entrega para Ele o problema. Quando na verdade é você entregar para Ele o problema e Ele governar sobre os seus dias. Como eu disse anteriormente, talvez esse problema vai deixar de ser um problema na sua vida, porque você vai alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Por isso que a gente tem que viver uma vida em busca de acessar aquilo que o Senhor já colocou pra gente lá em cima, nos planos celestiais, aquilo que Ele já descreveu, aquilo que Ele já desenhou pra mim e pra você. E isso é muito poderoso, isso destrava destinos, quando você entende que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e aceitável. A vontade de Deus já está lá, desenhada, definida. Então peça como Salomão pediu, discernimento, sabedoria para viver sobre os seus dias e estabelecer aqui governo. Estabelecer governo diante da autoridade que o Senhor já te concedeu. Então que você tenha uma semana extraordinária de ousadia, coragem, intrepidez. Que o Senhor Ele possa te conduzir em tudo aquilo que você for fazer nos dias de hoje. E que esse mês seja um startar de um novo começo, de um novo romper na sua história. Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo, talvez ele tenha ficado longo, mas eu espero que você tenha acessado isso que eu quis transmitir para você. Eu peço que o Senhor tenha falado ao seu coração, que você também passe o seu café. Tenha um domingo extraordinário. Hoje é dia 8 de janeiro de 2023 e que você tenha um dia mergulhado na presença do Deus vivo. Amém?